Eu não deveria estar aqui. O rio congelado marcava a fronteira do reino de Obsidiana, e cruzá-lo significava invadir o território do rei mais temido de todas as terras. Mas atrás de mim, os executores de Florian estavam vindo, seus uivos cortando o ar noturno como promessas de tortura. E na minha frente, a água negra corria sob uma camada fina de gelo que rachava a cada rajada de vento. Morte lenta por afogamento ou morte lenta nas mãos de Florian. Escolhas de uma fugitiva. Meus pés descalços sangravam na neve, deixando um rastro vermelho que qualquer idiota poderia seguir. O ferimento no meu braço esquerdo pulsava com aquela dor quente e pegajosa que só prata causa em lobos. O anel de Florian havia deixado sua marca, literalmente queimada na minha pele como um selo de propriedade. Eu podia sentir o cheiro da minha própria carne chamuscada misturado com o ar gelado da floresta. Lá está ela! O grito ecoou entre os pinheiros. Eles me encontraram. É claro que me encontraram. Eu era uma ômega exausta correndo de alfas treinados. Nunca tive chances reais. Eu me virei, porque pelo menos morreria olhando meus assassinos nos olhos. 5 deles emergiram das árvores, espadas desembainhadas, sorrisos cruéis nos rostos. Conhecia todos. Haviam me espancado antes, sob ordens de Florian, e pareciam ansiosos para fazer novamente. Você realmente pensou que poderia fugir? O líder deles, Marcos, deu um passo à frente. O Alfa está furioso. Quando te levarmos de volta, ele vai fazer aquele pequeno arranhão parecer uma carícia. Arranhão. Ele chamou a queimadura de 3º grau no meu braço de arranhão. Eu recuei. Meu calcanhar tocou a borda do gelo. A escolha estava feita. Preferia o rio. Mas então, o ar mudou. Ficou pesado, denso, carregado com poder que fazia minha loba, fraca e suprimida como era, gemer de instinto puro. Os executores pararam, suas expressões confiantes evaporando. E das sombras mais profundas da floresta de Obsidiana, ele surgiu. O Rei Luca. Eu só o havia visto em histórias sussurradas, mas não havia dúvida. Ele era enorme, envolvido em mantos de pele negra sobre armadura de couro que parecia absorver a luz. Uma cicatriz fina cortava sua sobrancelha esquerda, e seus olhos eram ouro derretido, queimando com uma intensidade que fazia o ar ao redor vibrar. Ele não precisava anunciar quem era. Poder emanava dele como o calor de uma forja, e ele estava olhando diretamente para mim. Se você quer saber como uma fugitiva aterrorizada se tornou a rainha do reino mais temido, como o rei que todos chamavam de tirano se ajoelhou na neve por mim, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Deixa eu te levar para o começo. Para a noite em que decidi que morrer congelada era melhor do que viver mais um dia sendo propriedade de Florian. Tudo começou 3 horas antes, quando consegui roubar a faca da cozinha. Não era grande coisa. Uma lâmina curta e cega que mal cortava pão. Mas era a única arma que eu conseguiria esconder sob o vestido rasgado que Florian me forçava a usar. Ele gostava de nos manter visíveis, vulneráveis. As ômegas da alcateia dele não usavam roupas decentes. Usávamos trapos que facilitavam o acesso quando ele ou seus homens decidiam nos lembrar do nosso lugar. Eu estava na despensa, separando batatas podres das boas, quando ouvi a conversa no corredor. 2 guardas discutindo o entretenimento da noite. Florian havia decidido fazer um exemplo. Uma das ômegas mais jovens, Mira, havia derramado vinho na túnica dele durante o jantar. Acidente óbvio. Ela tinha apenas 15 anos e suas mãos tremiam constantemente de desnutrição. Ele vai usar o anel de novo? Um dos guardas perguntou, e o outro riu. Aquele riso. Eu conhecia aquele riso. Era o som que homens fazem quando estão prestes a assistir sofrimento e se sentir poderosos por isso. Claro, disse que vai marcar as 2 mãos dela desta vez, para que ela nunca esqueça. Meu estômago revirou. O anel. O maldito anel de prata pura que Florian usava no dedo indicador. Ele havia me marcado com ele 2 semanas atrás, pressionando o metal quente contra meu braço enquanto eu gritava, apenas porque eu havia questionado, muito educadamente, se poderíamos ter cobertores extras para o inverno. A marca ainda estava lá, vermelha, supurada, doendo a cada movimento. Prata não curava em lobos.
Ela envenenava lentamente, matando célula por célula. E agora ele ia fazer pior com Mira. Uma criança. Algo dentro de mim quebrou. Não meu espírito, minha obediência. A parte que ainda acreditava que se eu apenas me comportasse, se fosse invisível o suficiente, talvez sobrevivesse. Essa ilusão morreu ali, entre batatas podres e o cheiro de mofo. Eu não ia deixar ele machucar mais ninguém. E se isso significava que eu tinha que morrer tentando fugir, que assim fosse. Esperei até a troca de guardas. 00:30. O momento mais caótico quando a equipe noturna assumia e a diurna estava bêbada demais para se importar. A janela da despensa era pequena, mas eu era menor ainda. Desnutrição tinha suas vantagens. Descobri com amargura. Eu me espremi através da abertura, o vidro quebrado rasgando minha pele. Mas a dor era nada comparada ao que esperava se eu ficasse. Meus pés tocaram a neve do lado de fora, e o frio foi um choque tão brutal que quase gritei. Descalça. Eu estava descalça na neve do meio do inverno. Mas não havia tempo para sapatos. Não havia tempo para nada além de correr. A floresta proibida começava apenas 50 metros além da muralha do complexo. Eu conhecia cada sombra daquele espaço porque havia passado anos olhando pela janela, sonhando com liberdade. Agora, estava correndo em direção a ela, meus pés deixando pegadas vermelhas, meu coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. O alarme soou quando eu estava a meio caminho das árvores. Um sino estridente que rasgou a noite silenciosa. Alguém havia percebido. É claro que havia. Eu nunca tive sorte. Omega fugitiva! A voz de Marcos trovejou através do pátio. Liberado para captura. Viva de preferência. Viva de preferência. Porque morta eu não poderia servir de exemplo. Eu alcancei as árvores e não olhei para trás. Galhos arranhavam meu rosto. Rasgavam meu vestido já destruído. Mas eu continuei. A floresta era densa, escura, aterrorizante. Lobos renegados viviam aqui. Criaturas piores que lobos também. Mas nada aqui poderia ser pior que Florian. Eu corri até meus pulmões queimarem. Até minhas pernas tremerem. Até o frio penetrar tão profundamente nos meus ossos que parei de sentir os dedos dos pés. E então continuei correndo, porque atrás de mim ouvia os uivos. Eles haviam se transformado. Estavam me caçando em forma de lobo. Eu não podia me transformar. Minha loba estava muito fraca, muito suprimida por anos de abuso e uma dieta que mal nos mantinha vivas. Ela gemia dentro de mim, querendo ajudar, mas incapaz. Então era só eu. Humana, frágil, condenada. O som de água corrente alcançou meus ouvidos. O rio. Eu estava chegando à fronteira. E além dela, Obsidiana, o reino do rei Luca, o tirano, o monstro, o lobo que supostamente arrancava cabeças com as próprias mãos e bebia o sangue de seus inimigos. As histórias sobre ele eram aterrorizantes. Mas pelo menos ele não era Florian. Eu explodi através da última linha de árvores e parei, ofegante. O rio congelado se estendia na minha frente, sua superfície parcialmente congelada brilhando sob a lua cheia. Era lindo e mortal. E do outro lado, a floresta de obsidiana esperava. Mais escura, mais densa, mais perigosa. Os uivos estavam mais perto agora. Eu podia ouvi-los quebrando galhos, suas patas pesadas esmagando a neve. Segundos. Eu tinha segundos. Eu olhei para a água, para o gelo fino, para a morte quase certa que esperara ali. E então olhei para trás, para as sombras se aproximando, para a vida de tortura garantida. Não era realmente uma escolha. Eu estava prestes a dar o primeiro passo no gelo quando eles surgiram. 5 lobos, transformando de volta para a forma humana, nus e fumegantes no ar frio. Marcos na frente, os outros flanqueando. Eles me cercaram, cortando qualquer rota de fuga exceto o rio. Fim da linha, cadela. Marcos cuspiu, se aproximando. Você realmente é estúpida o suficiente para invadir Obsidiana? Luca mata intrusos por esporte. Melhor ele do que Florian. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Ousadia estúpida de alguém que não tinha mais nada a perder. Os olhos de Marcos escureceram. Você vai se arrepender dessa boca quando voltarmos. O Alfa vai arrancar sua língua antes de começar com o anel.
Ele avançou. Eu recuei. Meu calcanhar tocou o gelo, e este rachou sob meu peso com um som alto demais. Todos congelaram, olhando para a superfície instável. Não seja idiota, Marcos disse, mas havia nervosismo em sua voz agora. Se você cair aí, vai morrer, e não vai ser rápido. Eu sei, eu disse, e dei outro passo para trás. O gelo gemeu. Mas pelo menos vai ser minha escolha. E foi quando o ar mudou. A temperatura caiu tão drasticamente que até os executores sentiram. Nossa respiração se tornou névoa densa. A própria floresta pareceu segurar o fôlego. E então o poder veio. Uma onda tão pesada de presença alfa que meus joelhos dobraram involuntariamente. Os 5 executores caíram. Não de joelhos. Completamente prostrados no chão, rostos pressionados na neve, corpos tremendo. Submissão involuntária. Seus lobos haviam reconhecido algo tão superior que resistir era impossível. Eu deveria ter caído também. Qualquer ômega racional teria. Mas talvez eu não fosse mais racional. Ou talvez fosse puro choque me mantendo de pé. Porque das sombras da floresta de obsidiana, ele emergiu. O Rei Luca. Ele era maior do que eu imaginava. Não apenas alto, mas construído como uma montanha viva. Ombros tão largos que bloqueavam a luz da lua. Músculos definidos mesmo sob as camadas de pele e couro. Mas não era seu físico que roubava o ar dos meus pulmões. Era sua presença. A autoridade absoluta irradiava dele como o calor de um sol negro. Seus olhos, aqueles olhos de ouro derretido, varreram a cena com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Ele não precisava falar. Seu simples existir era comando suficiente. E ele estava olhando diretamente para mim. Pânico explodiu no meu peito. Invasora. Eu era uma invasora em seu território. As histórias diziam que ele executava invasores na hora, sem julgamento, sem perguntas. Apenas morte rápida e brutal. Eu esperei o ataque. Esperei as garras. Esperei o fim. Mas ele não atacou. Em vez disso, o Rei Luca começou a andar. Não em direção aos executores prostrados. Em direção a mim. Seus passos eram lentos, deliberados, cada pegada esmagando a neve com finalidade. Ele atravessou a linha dos executores, como se eles fossem menos que móveis. Seus olhos nunca deixaram os meus. Eu deveria correr. Deveria pular no rio. Deveria fazer alguma coisa, além de ficar ali congelada, como uma presa hipnotizada por um predador. Mas meu corpo não obedecia. Minha loba, fraca como era, havia despertado. E ela estava fazendo algo que nunca havia feito antes. Ela estava ronronando. O Rei Luca parou a menos de 1 metro de mim. Tão perto que eu podia sentir o calor radiando dele, ver a cicatriz fina em sua sobrancelha, contar cada fio de ouro em seus olhos impossíveis. Ele era aterrorizante. Ele era magnífico. E então ele fez algo que quebrou completamente minha realidade. Ele estendeu a mão, lentamente, cuidadosamente, como se estivesse se aproximando de algo precioso que poderia quebrar. Seus dedos, calejados e enormes, tocaram meu rosto com uma delicadeza que me fez querer chorar. O mundo explodiu. Não literalmente, mas era como se o universo tivesse se reorganizado. Um trovão silencioso reverberou através de cada célula do meu corpo. Minha loba rugiu, não de medo, mas de reconhecimento, de alegria pura e selvagem. Vínculo. A palavra ecoou na minha mente com certeza absoluta. Vínculo de companheiro. Predestinado. Impossível. Real. Os olhos do Rei Luca se arregalaram por uma fração de segundo. Choque cruzou suas feições perfeitas antes de ser substituído por algo mais intenso. Possessividade, proteção, fúria. Ele virou o rosto para os executores ainda prostrados, e quando falou, sua voz fez a terra tremer. Minha. Uma palavra. Uma reivindicação. Um decreto que não aceitava argumento. Marcos ergueu a cabeça apenas o suficiente para falar, sua voz trêmula. Meu rei, ela é propriedade do Alpha Florian, uma fugitiva. Nós apenas... Você ousa. A voz de Luca cortou como lâmina. Você ousa me dizer que minha companheira pertence a outro? Silêncio mortal. E então Marcos cometeu seu erro fatal.
Com todo respeito, majestade, ela é apenas uma ômega, uma escrava. Florian tem direitos. Ele não terminou a frase. O rei Lucas se moveu tão rápido que era um borrão. Uma mão agarrou a garganta de Marcos, levantando-o do chão como se não pesasse nada. O rosto de Luca estava a centímetros do dele, seus olhos agora completamente negros, sua loba no controle. Ela é minha. Cada palavra gotejava a ameaça mortal. E se você ou qualquer um dos seus tocar um fio de cabelo na cabeça dela novamente, eu vou arrancar sua espinha e alimentar aos corvos. Ele jogou Marcos de volta na neve com força suficiente para quebrar ossos. Então olhou para os outros 4. Voltem. Digam ao seu alfa patético que a ômega que ele torturou é agora a rainha de Obsidiana. Se ele tem problemas com isso, ele é bem-vindo a vir discutir pessoalmente. Ninguém se moveu. Ninguém ousava. Vão! O rugido ecoou pela floresta. Eles foram, cambaleando, tropeçando, correndo de volta através das árvores como se o próprio inferno os perseguisse. E talvez perseguisse, porque o rei Luca era terrível em sua fúria. E então ele se virou para mim, e sua expressão mudou completamente. A raiva derreteu, substituída por preocupação tão intensa que me fez cambalear. Você está machucada. Não era uma pergunta. Ele viu o sangue nos meus pés, o ferimento no meu braço, o modo como eu tremia incontrolavelmente. Minha voz falhou. A adrenalina estava acabando. E com ela, o último fio me mantendo de pé. Minhas pernas cederam. Mas antes que eu pudesse bater no chão, braços fortes me pegaram. O rei Luca me levantou contra seu peito como se eu fosse feita de vidro, envolvendo seu manto de pele ao meu redor. O calor era chocante. Maravilhoso. Mortal para alguém que estava à beira de hipotermia. Você está segura agora. Sua voz era suave, apenas para mim. Eu prometo. Ninguém vai machucá-la nunca mais. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas anos de abuso haviam me ensinado que promessas eram mentiras, que bondade era truque, que segurança não existia para pessoas como eu. Mas minha loba acreditava. E quando a escuridão finalmente me reivindicou, eu deixei. Pela primeira vez em anos, eu desmaiei não de dor, mas de exaustão. E nos braços de um rei, acordei envolta em veludo. Meu cérebro demorou vários segundos para processar essa informação. Veludo, não palha mofada, não madeira áspera, veludo macio, carmesim e luxuoso contra minha pele. E calor. Havia calor verdadeiro, não apenas o frio úmido que eu havia conhecido por anos. Abri os olhos lentamente, piscando contra a luz suave. O teto acima de mim era alto, com vigas de madeira escura entalhadas com desenhos intrincados. Um lustre de ferro pendia do centro, suas velas lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Paredes que não eram cinza e manchadas, mas mármore negro polido que brilhava como espelho. Tentei me sentar, e dor leve protestou em músculos que eu nem sabia que tinha. Mas não era a dor familiar de ferimentos abertos ou ossos quebrados. Era apenas rigidez. Desconforto comum de alguém que havia corrido por horas na neve. Devagar. Uma voz gentil disse à minha esquerda. Eu virei a cabeça tão rápido que meu pescoço estalou. Uma mulher estava sentada em uma cadeira perto da cama, um livro aberto em seu colo. Ela era mais velha, talvez 50, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos castanhos amáveis. Você esteve inconsciente por quase 18 horas. Seu corpo precisava descansar. 18 horas. Eu havia dormido por 18 horas. Na alcateia de Florian, ômegas recebiam 4 horas por noite, no máximo, antes de serem acordadas para começar o trabalho. Onde estou? Minha voz saiu rouca, arranhada. No palácio de Obsidiana. A mulher fechou o livro e se levantou, aproximando-se com movimentos cuidadosos. Nos aposentos privados da rainha, para ser mais específica. Meu nome é Helena. Sou a curandeira-chefe do rei Luca. Rainha. A palavra me atingiu como um soco. Memórias voltaram em um dilúvio. A fuga. O rio. O rei Luca. Seus olhos dourados. O trovão do vínculo. Sua voz declarando minha. Eu não posso estar aqui. Eu tentei jogar as cobertas para o lado.
pânico crescendo no meu peito. Ele vai perceber. Florian vai vir? Ele vai... Florian não ousará. Helena interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Ela pressionou uma mão no meu ombro, não com força, mas com firmeza suficiente para me fazer pausar. O rei Luca deixou muito claro que você está sob sua proteção. E nenhum alfa, não importa quão tolo, desafia o rei de Obsidiana em seu próprio território. Eu queria acreditar. Mas anos de sobrevivência haviam me ensinado que esperança era perigosa. Você não entende. Florian não vai simplesmente desistir. Eu era dele. Propriedade. E ele não gosta de perder suas coisas. Algo escureceu nos olhos gentis de Helena. Criança, deixe-me ser absolutamente clara. Você não é e nunca foi propriedade de ninguém. Você é uma pessoa. Uma ômega livre. E agora, você é a companheira vinculada do rei mais poderoso destas terras. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Florian poderia trazer 1000 guerreiros, e ainda não seria páreo para a fúria de Luca se ele tentasse reivindicá-la. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu pisquei furiosamente tentando contê-las. Chorar era fraqueza. Fraqueza era punida. Exceto que Helena estava me olhando com compaixão, não desprezo. Você está segura aqui, Helena disse suavemente. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá começar a curar. Curar. A palavra era estranha. Alienígena. Meu braço. Eu olhei para baixo, percebendo pela primeira vez que estava usando um camisão limpo de linho branco. Meu braço esquerdo estava enfaixado do pulso até o cotovelo. A queimadura de prata. Helena acenou, sua expressão ficando sombria. Foi feio, infeccionado, mas tratei com ungüentos especiais e magia de cura. Você ainda terá uma cicatriz, infelizmente. Prata deixa marcas permanentes, mas a dor vai diminuir com o tempo. Ela tratou. Com magia de cura. Magia era cara. Reservada para alfas e betas de alto escalão. Nunca para ômegas descartáveis. Por que você está fazendo isso? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Por que se importar? Eu sou ninguém. Helena me olhou por um longo momento, e havia tristeza em seus olhos. Porque o rei Luca ordenou que você recebesse o melhor cuidado que este reino pode oferecer. Porque você é importante para ele. O que significa que é importante para todos nós. Ela fez uma pausa. E porque nenhuma pessoa merece o que foi feito com você. A porta do quarto abriu antes que eu pudesse responder. E ele entrou. O rei Luca parecia ainda maior dentro do quarto do que na floresta. Seus ombros largos quase tocavam o batente da porta. Ele havia trocado as peles e armadura por roupas mais simples, calças de couro negro e uma túnica de linho escuro aberta no pescoço. Mas isso apenas enfatizava a pura força física dele. Músculos ondulavam sob a camada de tecido a cada movimento. Seus olhos dourados me encontraram imediatamente, e algo neles me fez esquecer de respirar. Intensidade, preocupação, possessividade feroz. Deixe-nos. Sua voz era baixa, mas o comando era absoluto. Helena se curvou. Sim, majestade. Ela olhou para mim uma última vez, oferecendo um sorriso encorajador antes de sair, fechando a porta atrás de si com um clique suave. E, de repente, eu estava sozinha com ele. Pânico tentou subir na minha garganta. Sozinha com um alfa. Alfa significava dor. Significava violência. Significava... Respire. A voz dele cortou através da espiral de pensamentos. Por favor, apenas respire. Eu percebi que estava prendendo a respiração, meu corpo rígido como pedra. Forcei ar para dentro dos meus pulmões em uma inalação trêmula. Luca não se aproximou. Em vez disso, ele ficou perto da porta, suas mãos visíveis ao seu lado, sua postura deliberadamente não ameaçadora. Você está assustada. Não era uma pergunta. Minha voz falhou. Sim, eu estava aterrorizada. Mas admitir medo para um alfa sempre resultava em exploração dessa vulnerabilidade. Você tem todo o direito de estar, ele disse, e a admissão me chocou. Você escapou de um monstro que te torturou. Acordou em um lugar estranho. E agora está sozinha com outro alfa que é essencialmente um desconhecido. Ele entendia. De alguma forma, ele entendia.
Mas eu preciso que você ouça algo muito importante. Luca deu um único passo à frente. Depois parou quando me viu recuar instintivamente. Dor cruzou seu rosto. Neste castelo, você nunca se ajoelha. Você nunca se curva. Você nunca pede permissão para falar, comer, dormir ou simplesmente existir. E você certamente nunca será tocada sem sua permissão explícita. As palavras eram tão alienígenas que levou vários segundos para processá-las. Mas, você é o rei. Você pode... Eu não vou. Ele interrompeu, sua voz como aço. Você é minha companheira, minha igual. E mesmo que não fosse, eu jamais forçaria alguém. Seus olhos dourados brilharam. Especialmente não alguém que já foi forçada tantas vezes. As lágrimas que eu havia estado segurando finalmente transbordaram. Elas escorreram pelo meu rosto em trilhas silenciosas, e eu odiei cada uma delas. Odiei minha fraqueza. Odiei que bondade simples pudesse me quebrar quando violência nunca conseguiu. Luca fez um som baixo na garganta. Não um rosnado, mas algo mais próximo de um gemido de dor. Posso me aproximar? Ele perguntou. Apenas para oferecer um lenço. Nada mais. Eu assenti, incapaz de falar. Ele atravessou o quarto com passos lentos e medidos, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Quando chegou perto da cama, ele puxou um lenço de tecido macio do bolso e o estendeu. Não o pressionou em minhas mãos. Apenas ofereceu, esperando que eu pegasse. Eu peguei, enxugando meu rosto com dedos trêmulos. Helena me disse sobre suas feridas. Luca disse suavemente. O ferimento de prata no seu braço, os cortes nos seus pés, as contusões antigas que mal começaram a curar. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de fúria mal contida. Quem fez isso com você? Florian. O nome saiu como veneno. Meu antigo alfa. Ele não gostava quando ômegas esqueciam seu lugar. E qual era esse lugar, segundo ele? Os olhos de Luca estavam mais escuros agora, sua loba lutando por controle. Abaixo de todos. Eu sussurrei. Propriedade, ferramentas, coisas para usar e descartar. Algo quebrou na expressão de Luca. Fúria tão intensa cruzou suas feições que eu recuei involuntariamente. Mas não era direcionada a mim. Era por mim. Mostre-me. Sua voz era áspera. A marca de prata. Mostre-me o que ele fez. Minha mão foi automaticamente para o braço enfaixado. Por quê? Porque eu preciso ver. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo primordial neles. Preciso saber exatamente o que vou arrancar dele quando o enfrentar. Lentamente, com dedos trêmulos, comecei a desenrolar as ataduras. Helena havia feito um trabalho meticuloso, camadas sobre camadas de gaze limpa embebida em algo que cheirava a ervas medicinais. Quando a última camada caiu, revelando a queimadura, ouvi Luca inalar bruscamente. A marca era feia. Vermelha e supurada, a forma circular do anel de Florian queimada permanentemente na minha pele. Até partes da decoração do anel eram visíveis. Um lobo rugindo cercado por espinhos. Ele te marcou. A voz de Luca estava vazia agora. Aquela calma perigosa antes da tempestade. Como gado. Ele disse que era para eu lembrar meu lugar. Minha voz era pequena, para nunca esquecer que eu pertencia a ele. Luca estendeu a mão lentamente, telegrafando cada movimento. Quando seus dedos tocaram a pele ao redor da queimadura, não a ferida em si, mas a área próxima, sua tocada era tão gentil que mais lágrimas escaparam. Olhe para mim, ele ordenou suavemente. Eu obedeci, levantando meus olhos para encontrar os dele. Eu vou arrancar a mão que usou esse anel. Cada palavra era uma promessa. E vou trazê-la para você, junto com esse maldito anel, para que você possa fazer o que quiser com eles. Queimar, enterrar, jogar no rio, qualquer coisa. Porque você nunca pertenceu a Florian. E esta marca? Ele olhou para a queimadura com ódio puro. Esta marca vai se tornar um símbolo não de propriedade, mas de sobrevivência, de força, do fato de que você escapou e encontrou seu caminho para mim. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria. Ele não vai parar, avisei. Florian não desiste de suas propriedades facilmente. Ele virá atrás de mim. E quando vier,
Luca interrompeu. Ele vai descobrir que invadir Obsidiana foi o último erro de sua vida patética. Seus olhos brilharam dourado. Eu tenho esperado por uma desculpa para remover Florian da existência há anos. Ele é uma vergonha para todos os alfas. Um sádico covarde que tortura os fracos porque não consegue enfrentar os fortes. Você o conhece? Surpresa coloriu minha voz. Conheço dele. Luca disse com desgosto. Todo o grande conselho conhece. Há reclamações contra ele há anos, mas sem vítimas dispostas a testemunhar, sem evidências concretas, nossas mãos estão atadas pela lei. Seu sorriso era sombrio. Mas agora ele tocou o que é meu. Machucou minha companheira. E isso me dá todo o direito de exigir retribuição. Companheira. A palavra ainda soava irreal. Como você pode ter certeza? Perguntei. Do vínculo. Como você sabe que não é engano? Luca me olhou por um longo momento. Você sentiu? Quando eu toquei seu rosto na floresta. Aquele trovão silencioso que sacudiu tudo dentro de você? Eu assenti lentamente. Isso foi o vínculo se formando. Reconhecimento de alma. É inconfundível. Impossível de falsificar. Ele fez uma pausa. Sua loba reconheceu a minha. E a minha reconheceu a sua. Nós nascemos para estar juntos. Mas eu sou apenas uma ômega. As palavras saíram automaticamente. Anos de condicionamento falando. E você é um rei. Isso não faz sentido. Posição não importa para vínculos de companheiro. Luca disse firmemente. O destino não se importa com títulos ou status. Ele se importa com almas que se encaixam. Ele hesitou, depois acrescentou mais suavemente. E você não é apenas nada. Você é Jessie, minha companheira, futura rainha de Obsidiana, e a mulher mais corajosa que já conheci. Corajosa. Ninguém nunca havia me chamado de corajosa. Fraca, patética, inútil. Esses eram os adjetivos usados para mim. Mas corajosa? Eu fugi. Eu disse. Isso não é coragem, é covardia. Você escapou. Luca corrigiu. Contra todas as probabilidades, com ferimentos graves, sem sapatos no meio do inverno, você escolheu liberdade sobre segurança. Isso é a definição de coragem. Um som na porta nos fez olhar. Helena havia voltado, batendo levemente. Perdão, majestade, mas o jantar está pronto. E pensei que a senhorita Jessie deveria comer algo substancial. Luca se levantou imediatamente. Claro. Jessie, você está com fome? A pergunta me pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém perguntou se eu estava com fome? Comida era jogada para ômegas quando conveniente, e comíamos rápido antes que fosse tirada. Mas agora que ele mencionou, meu estômago roncou alto o suficiente para ser ouvido. Vergonha queimou meu rosto. Luca sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi nele. E transformou suas feições severas em algo quase jovem. Vou tomar isso como um sim. Helena, pode trazer uma bandeja? Algo suave. Ela não está acostumada com refeições adequadas. Já preparado, majestade. Helena entrou carregando uma bandeja de prata que ela colocou sobre meu colo. Sopa cremosa de legumes, pão fresco com manteiga, queijo macio e frutas frescas. O cheiro era celestial. Coma devagar. Helena aconselhou. Seu estômago precisa se ajustar. Eu olhei para a comida, depois para Luca, esperando permissão. Velhos hábitos. É seu, ele disse gentilmente. Todo seu. E haverá mais sempre que você quiser. Você nunca mais passará fome sob meu teto. Então eu comi. E chorei. Porque pela primeira vez em anos eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava começando a viver. 3 dias se passaram em uma espécie de sonho nebuloso. Dias onde eu acordava em veludo, comia até me satisfazer, e era tratada com uma gentileza que meu cérebro ainda lutava para processar como real. Helena vinha 2 vezes ao dia para trocar minhas ataduras e verificar minha recuperação. Serventes, não escravas, mas serventes pagas, perguntavam educadamente se eu precisava de algo. E Luca? Luca visitava todas as noites. Ele nunca ficava muito tempo. Nunca se aproximava demais sem permissão. Mas vinha, se sentava na cadeira perto da lareira e conversava. Sobre coisas simples, como o clima, os jardins do palácio, histórias engraçadas de sua infância. Como se conversas normais pudessem me ensinar
que nem toda interação tinha que terminar em dor. E lentamente, cautelosamente, algo dentro de mim começou a relaxar. No quarto dia, Helena declarou que eu estava forte o suficiente para explorar o palácio. Ficar confinada em um quarto, não importa quão luxuoso, não é saudável, ela disse, ajudando-me a vestir um vestido simples de lã azul, que era mais bonito do que qualquer coisa que eu já havia possuído. E o rei estará em reunião de conselho a tarde inteira. Momento perfeito para você conhecer seu novo lar. Meu novo lar. As palavras ainda pareciam impossíveis, mas eu estava cansada de ficar presa. Então aceitei, e Helena me guiou através de corredores largos com tetos abobadados e janelas enormes que deixavam luz do sol entrar em cascatas douradas. Tapetes espessos abafavam nossos passos. Tapeçarias representando batalhas antigas e paisagens majestosas cobriam as paredes de pedra. Lareiras rugiam em intervalos regulares, mantendo tudo aquecido e acolhedor. A biblioteca fica neste corredor. Helena apontou para um conjunto de portas duplas de madeira entalhada. O rei pensou que você poderia gostar. Ele notou que você olhava para os livros no seu quarto com interesse. Ele notou. Luca havia notado. A observação me aqueceu de um jeito estranho. Posso? Comecei a perguntar. Depois me corrigi. Eu não precisava de permissão. Não aqui. Eu gostaria de ver. Helena sorriu. Claro, vou deixá-la explorar em paz. Mas se precisar de algo, qualquer coisa, apenas peça a um servente. Todos foram instruídos a tratá-la com o máximo respeito. Depois que ela partiu, eu empurrei as portas abertas e entrei na biblioteca. Era enorme. Prateleiras subiam até o teto alto, acessíveis por escadas móveis. Dezenas de milhares, de livros em encadernações de couro, seus títulos dourados brilhando à luz que entrava por janelas arqueadas. Havia mesas de leitura espalhadas pelo espaço, cadeiras acolchoadas perto de lareiras menores, até uma seção com almofadas no chão para leitura mais casual. Eu havia aprendido a ler em segredo quando criança, antes de Florian me reivindicar. Era uma das poucas coisas que ele não havia conseguido tirar de mim completamente. E agora, havia mais livros aqui do que eu poderia ler em uma vida inteira. Minhas mãos tremeram quando alcancei a primeira prateleira, dedos traçando os títulos. História, filosofia, poesia, tratados militares, ficção. Estava tudo aqui. Impressionante, não é? Uma voz feminina disse atrás de mim. Eu girei tão rápido que quase tropecei. Uma mulher estava parada perto da entrada, e minha primeira impressão foi beleza. Ela tinha talvez 25 anos, com cabelos negros cascateando em ondas perfeitas, sobre ombros cobertos por um vestido de seda verde esmeralda. Seus olhos eram da mesma cor, afiados e calculistas. E algo sobre a forma como ela me olhava fez minha pele arrepiar. Você deve ser a Ômega, ela disse, e a palavra soou como insulto apesar do tom neutro. A companheira do meu tio. Tio. Então ela era família, realeza, e eu era... o quê? Uma invasora em seu mundo. Jessie, eu disse, forçando minha voz a sair firme. Meu nome é Jessie. Claro. Ela sorriu, mas não alcançou seus olhos. Que descuidado da minha parte. Lady Genevieve, a propósito. Sobrinha do rei Luca e conselheira de assuntos sociais do reino. Ela deu alguns passos para dentro da biblioteca, seus movimentos graciosos e predatórios. Devo dizer, você causou bastante agitação. O grande rei de Obsidiana, notoriamente solteiro e distante, de repente reivindicando uma companheira? E uma fugitiva, não menos. É fascinante. A forma como ela disse fugitiva me fez sentir suja, menor, exatamente como Florian sempre fazia. Não pedi para ser companheira dele. Eu disse defensivamente. Não, suponho que não. Genevieve pegou um livro aleatório, folheando suas páginas sem realmente lê-las. Vínculos são tão inconvenientes assim. Não se importam com adequação. Não consideram o quanto uma escolha pode complicar alianças políticas. Eu não entendia sobre o que ela estava falando, mas a hostilidade em suas palavras era cristalina. Meu tio é um grande rei. Genevieve continuou,
seus olhos finalmente me encontrando. O mais poderoso destes territórios. Ele merece uma rainha que esteja à altura. Alguém treinada em diplomacia, fluente em múltiplos idiomas, versada nos costumes das cortes. Não uma... Ela fez uma pausa, deixando seus olhos varreram meu corpo com desprezo óbvio. Cadela de rua que nem sabe segurar um garfo adequadamente. As palavras me atingiram como tapas físicos, cada uma encontrando as inseguranças que eu já carregava. Porque ela estava certa. Eu não sabia nada sobre ser rainha. Não sabia sobre diplomacia ou política, ou como se comportar em uma corte. Eu mal sabia como existir sem medo. Ele vai se cansar de você, Genevieve disse, sua voz baixa agora, quase gentil. E de alguma forma, isso a tornava mais cruel. Assim que você estiver curada, assim que a novidade do vínculo passar, ele vai ver o que você realmente é. E então, você acha que ele vai mantê-la aqui? Uma ômega sem habilidades, sem educação, sem valor além de ser um erro do destino? Lágrimas queimaram meus olhos, mas eu recusei deixá-las cair. Não ia dar a ela essa satisfação. Luca me quer aqui. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Luca sente pena de você. Genevieve corrigiu. Há uma diferença. Ele é um homem bom, meu tio. Compassivo até demais às vezes. Ele não vai te jogar de volta para seu antigo alfa. Mas ele também não vai deixar você arruinar sua reputação ficando. Ela se aproximou, e eu recuei instintivamente até minhas costas baterem na estante. Faça um favor a si mesma e ao reino. Parta voluntariamente. Vá para uma alcateia neutra. Luca vai garantir sua proteção, te dar recursos. Você pode recomeçar longe daqui sem envergonhar ambos. E eu gaguejei, odiando minha fraqueza. Eu não posso simplesmente... Claro que pode. Genevieve sorriu. E fará se for esperta. Por que a alternativa? Seus olhos brilharam. Eventualmente, Luca vai precisar de uma rainha de verdade. E quando esse dia chegar, você vai desejar ter deixado com dignidade em vez de ser removida como o lixo que é. Ela se virou elegantemente e caminhou em direção à saída. Depois parou no batente da porta. Ah, e Jessie, não se incomode em contar ao meu tio sobre nossa conversa. Ele vai pensar que você está sendo paranoica, traumatizada, vendo ameaças onde não há nenhuma. Seu sorriso era gelo puro. Afinal, sou família. E você? Você é ninguém. Depois que ela partiu, eu deslizei pela estante até o chão, minhas pernas não me sustentando mais. O peito apertou, respiração vindo em rajadas curtas. Ela estava certa. Ela tinha que estar. Porque o que mais explicava um rei querendo alguém como eu? Pena. Ele sentia pena. Passei o resto do dia escondida na biblioteca, tentando acreditar que Genevieve estava errada, tentando me convencer de que Luca realmente me queria. Mas suas palavras haviam encontrado cada rachadura na minha confiança já frágil e as alargado até se tornarem abismos. Quando a noite caiu, voltei para meu quarto sozinha, dispensando a escolta que Helena havia enviado. Eu precisava pensar, precisava descobrir o que fazer. Estava sentada na janela, olhando para o jardim iluminado pela lua lá embaixo, quando ouvi vozes do corredor, vozes masculinas em discussão acalorada. É uma fraqueza, majestade. Perdoe minha franqueza, mas é o que todos estão dizendo. Cuide com quem você chama de fraqueza, General Aldrich. A voz de Luca era baixa, perigosa. Você está falando da minha companheira. E por isso mesmo, senhor. Outra voz se juntou. Os outros reinos estão questionando seu julgamento. Como pode um rei tão formidável reivindicar uma ômega fugitiva? Que mensagem isso envia? Envia a mensagem. Luca respondeu com aço na voz. De que eu não me curvo a expectativas políticas. Que escolho minha companheira pelo vínculo, não por vantagem estratégica. Mas e quando Alpha Florian vier exigindo retribuição? E quando outros alfas decidirem que nossas fronteiras são fracas porque nosso rei está distraído por uma garota quebrada? Garota quebrada. Era isso que eles pensavam. Era isso que todos pensavam. Saiam. A voz de Luca trovejou. Agora. Antes que eu esqueça que vocês são meus conselheiros e me lembre apenas que vocês insultaram o que é meu. Sons de passos apressados. A porta batendo. E então silêncio.
Eu me afastei da janela, coração martelando. Eles estavam certos. Todos estavam certos. Eu era uma fraqueza, uma distração, uma vergonha para um rei que merecia muito melhor. Talvez Genevieve estivesse certa. Talvez eu devesse partir antes de causar mais danos. Um toque suave na minha porta me fez pular. Jessie? A voz de Luca. Posso entrar? Eu limpei meu rosto rapidamente, tentando esconder evidências de lágrimas. Sim. Ele entrou, e imediatamente suas feições mudaram de neutras para preocupadas. Você esteve chorando. Não era uma pergunta. O que aconteceu? Nada. A mentira soou fraca mesmo aos meus ouvidos. Luca atravessou o quarto em 3 passos longos. Jessie, olhe para mim. Quando obedeci relutantemente, ele continuou. Eu ouvi o que meus generais disseram. Você ouviu também? Não adiantava negar. Eu assenti. Algo quebrou em sua expressão. E você acredita neles? Você acha que é uma fraqueza? Minha voz falhou. Eu não sei o que sou, mas sei o que não sou. Não sou uma rainha. Não sou adequada para você. E talvez seria melhor se eu partisse antes de... Não. A palavra saiu como rugido. Luca me agarrou pelos ombros. Não com força, mas com urgência, forçando-me a encontrar seus olhos. Não você ousa completar essa frase. Você não está partindo. Não está me deixando. Nem agora, nem nunca. Mas eles disseram... Eles são idiotas. Ele interrompeu. Idiotas que serão substituídos se não aprenderem a mostrar respeito pela sua rainha. Você entende? Você é minha rainha. Não por tolerância, não por pena, por destino, por escolha, por amor que ainda está crescendo, mas já é mais real do que qualquer aliança política poderia ser. Amor. A palavra me paralisou. Você não entende ainda. Luca disse, sua voz ficando mais suave. Você passou tanto tempo sendo dito que não vale nada que acredita. Mas eu vou passar cada dia do resto da minha vida te provando o contrário. Até que você veja o que eu vejo. Força, coragem, beleza que não tem nada a ver com aparência, e tudo a ver com a alma que se recusou a quebrar mesmo quando o mundo tentou. Lágrimas escorriam livremente agora. E se eles estiverem certos? E se eu não for boa o suficiente? Então, nós nos tornaremos bons o suficiente juntos. Ele disse simplesmente. Mas Jessie, você precisa confiar em mim. Precisa acreditar que quando eu digo que você me pertence tanto quanto eu pertenço a você, eu não estou mentindo. Eu queria acreditar, desesperadamente. Fique, ele pediu, e havia vulnerabilidade nesse pedido que me partiu. Por favor, apenas fique. Eu vou tentar, sussurrei. Não era uma promessa completa, mas pelo olhar de alívio em seus olhos, era suficiente. Por enquanto. O que nenhum de nós sabia era que do lado de fora da porta, Lady Genevieve estava ouvindo e sorrindo, porque enquanto Luca estava distraído salvando uma ômega quebrada, ela estava ocupada fazendo acordos com monstros. Um espelho de comunicação brilhava em seu quarto privado naquela noite. E do outro lado, o rosto cruel de Alpha Florian apareceu. Então, ele exigiu. Você tem acesso? Tenho. Genevieve confirmou. As runas de proteção no portão dos fundos. Eu posso desativá-las por 3 minutos. Tempo suficiente? Mais que suficiente. Florian sorriu. E era pura maldade. Vou recuperar o que é meu. E seu precioso tio vai aprender que roubar propriedade tem consequências. Apenas se lembre do nosso acordo. Genevieve disse friamente. Você leva a garota e desaparece. Eu não quero uma guerra. Apenas quero ela longe do meu tio e longe do trono que deveria ser meu por direito. Sem testemunhas, sem evidências. Será como se ela nunca tivesse estado aqui, Florian prometeu. E enquanto conspiravam, eu adormeci nos braços de Luca pela primeira vez, permitindo que ele me segurasse através da noite, sem saber que essa poderia ser nossa última noite de paz. Acordei sozinha. A cama ao meu lado ainda estava morna do calor de Luca, mas ele já havia partido. Uma nota estava dobrada no travesseiro dele, escrita em caligrafia elegante. Meu coração, fui chamado para a fronteira norte. Relatórios de atividade suspeita que preciso investigar pessoalmente. Deixei guardas de elite na sua porta e Helena tem ordens de permanecer perto. Volto antes do anoitecer.
Não duvide, nem por um segundo, que você é exatamente onde pertence. L. Eu tracei as letras com os dedos, seu cheiro de cedro e tempestade ainda impregnando o papel. Parte de mim, a parte ainda aterrorizada e traumatizada, sussurrava que isso era armadilha, que ele estava partindo porque estava cansado de mim. Mas a parte maior, a parte que estava lentamente aprendendo a confiar, acreditava nele. Fronteira Norte. Atividade suspeita. Algo sobre isso me incomodava, mas eu não conseguia identificar o quê. Me vesti rapidamente, escolhendo um dos vestidos simples que Helena havia providenciado, este de lã cinza com bordados delicados na barra. Quando abri a porta, 2 guardas estavam posicionados ali, ambos curvando-se respeitosamente. Minha rainha, o mais velho disse. Ele tinha talvez 40 anos, com cicatrizes de batalha cruzando seu rosto, mas olhos gentis. Sou o Capitão Rolf. O rei Luca nos instruiu a protegê-la com nossas vidas. Isso não será necessário. Eu disse rapidamente, desconfortável com a ideia de alguém morrendo por mim. Estou segura aqui no palácio. Rolf e seu parceiro trocaram um olhar. Mesmo assim, senhora. Ordens são ordens. Helena apareceu no final do corredor, carregando sua bolsa de curandeira. Bom dia, Jessie. Como está se sentindo? Melhor. Eu respondi honestamente. Os dias de descanso, comida adequada e tratamento haviam feito maravilhas. As feridas nos meus pés estavam quase curadas. A queimadura de prata no meu braço ainda doía, mas menos intensamente. Posso caminhar pelos jardins hoje? Estar dentro de 4 paredes, mesmo sendo bonitas, está começando a me sufocar. Helena sorriu. Claro, um pouco de ar fresco fará bem, mas leve uma capa. Ainda está frio lá fora. Os jardins do Palácio de Obsidiana eram deslumbrantes mesmo no inverno. Arbustos podados em formas geométricas, fontes congeladas criando esculturas de gelo natural, caminhos de pedra limpos de neve. Caminhei lentamente, Capitão Rolf e seu parceiro, mantendo distância respeitosa, mas sempre vigilantes. Foi quando a vi, Lady Genevieve, sentada em um banco perto de uma fonte, conversando com alguém. Quando me viu, ela sorriu, aquele sorriso falso que não alcançava os olhos, e acenou para que me aproximasse. Cada instinto gritava para ir na direção oposta, mas fugir seria admitir fraqueza. Então forcei meus pés a se moverem em direção a ela. Jessie, que coincidência adorável, Genevieve disse, sua voz mel puro. Estava justamente falando sobre você com o conselheiro Marcos. O homem ao lado dela era magro, de meia idade, com olhos calculistas que me avaliaram como se eu fosse um problema matemático. Minha rainha. Ele se curvou, mas havia algo mocking na formalidade. Conselheiro Marcos estava me dizendo sobre as tradições de coroação. Genevieve continuou, como se estivéssemos tendo uma conversa amigável. Aparentemente, uma rainha de obsidiana precisa passar por 3 testes antes de ser oficialmente aceita pela corte. Testes. Meu estômago afundou. Que tipo de testes? Oh, nada muito difícil. Marcos disse com um sorriso fino. Demonstração de diplomacia, conhecimento de história e lei. E, claro, capacidade de se defender em combate. Combate, diplomacia, história. Coisas que eu não sabia nada sobre. Claro, Genevieve acrescentou casualmente. O rei pode dispensar os testes se desejar. Mas então haveria sussurros sobre favoritismo, sobre a rainha não ser verdadeiramente merecedora. Ela fez uma pausa. Seria uma vergonha começar seu reinado sob tal nuvem de dúvida. Armadilha. Era uma armadilha. Eu podia sentir. Mas o que eu poderia fazer? Recusar soaria como covardia. Aceitar seria caminhar direto para o fracasso. Quando são esses testes? Ouvi minha própria voz perguntar. Normalmente dentro de 1 mês da reivindicação. Marcos respondeu. Mas dadas as circunstâncias incomuns da sua chegada, talvez devêssemos agendar mais cedo, para silenciar os críticos rapidamente. 3 dias, Genevieve sugeriu, seus olhos brilhando com algo que parecia vitória antecipada. Isso lhe daria tempo para se preparar, mas não tanto que as pessoas começassem a se perguntar se você está evitando. 3 dias, para aprender coisas que levavam anos de estudo. Impossível.
Eu comecei, mas fui interrompida por um som distante. Sinos. Alarmantes e urgentes. Capitão Rolfe estava ao meu lado instantaneamente, sua mão no punho da espada. Sinal de invasão, ele disse, seu rosto pálido. Alguém violou o perímetro. Invasão. O mundo inclinou. Florian. Tinha que ser Florian. Voltem para o palácio, Rolfe ordenou. Agora. Começamos a correr, mas então ouvimos gritos, vindo da direção do palácio. Sons de metal contra metal. Combate. Portão dos fundos. O parceiro de Rolfe ofegou enquanto corríamos. Como eles passaram pelas runas de proteção. Genevieve tropeçou, e eu a peguei instintivamente. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e vi. Culpa. Medo. Conhecimento. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que isso ia acontecer. Você. A palavra saiu como acusação. Você fez isso. Não sei do que está falando. Genevieve disse, mas sua voz tremeu. Não havia tempo para confrontá-la. Os gritos estavam mais perto agora. Chegamos ao pátio interno e o caos nos saudou. Soldados de Florian. Reconheci os uniformes vermelhos e pretos imediatamente. Estavam por toda parte. Pelo menos 20 deles. Lutando contra os guardas de obsidiana. Havia corpos no chão, sangue manchando a neve branca, e caminhando calmamente através da carnificina, como se estivesse em um passeio casual, estava ele, Florian. Ele não havia mudado. Ainda tinha aquele rosto cruel, aqueles olhos pequenos e sádicos, aquele sorriso que prometia dor. O anel de prata brilhava obscenamente em seu dedo indicador, capturando a luz do sol de inverno. Nossos olhos se encontraram através do pátio, e seu sorriso se alargou. Lá está você, minha pequena fugitiva. Sua voz carregou através do combate. Senti sua falta, especialmente sua capacidade de gritar tão lindamente. Capitão Rolfe me empurrou para trás, colocando-se entre mim e Florian. Recue, Alfa Florian. Você está em violação direta da lei territorial. Isto é um ato de guerra. Guerra? Florian riu. Eu vim apenas recuperar minha propriedade roubada. Onde está seu precioso rei agora? Oh, isso mesmo. Na fronteira norte, perseguindo fantasmas. Seu sorriso era pura maldade. Que conveniente. Armação. A atividade suspeita na fronteira norte foi uma armação para tirar Luca daqui. Você não pode tê-la. Rolfe disse, sua espada desembainhada. Ela é a companheira vinculada do rei Luca. Tocá-la significa sua morte. Ele terá que me encontrar primeiro. Florian gesticulou, e seus soldados se moveram. Eles eram mais numerosos, melhor coordenados. Os guardas de obsidiana estavam lutando bravamente, mas estavam sendo subjugados. Eu precisava fazer algo. Precisava... O quê? Eu não sabia lutar. Não tinha armas. Não tinha poder. Mas eu tinha uma voz. Pare! Gritei, e surpreendentemente alguns guerreiros hesitaram. Florian, você quer a mim. Então leve-me. Mas deixe esses homens viverem. Eles não têm nada a ver com isso. Não. Rolfe rugiu. Minha rainha, você não pode... Jessie, não seja idiota. Helena havia aparecido. Sua face manchada de sangue que esperava não ser dela. Luca vai... Luca não está aqui. Eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. E pessoas estão morrendo por minha causa. Eu não vou permitir isso. Florian estava caminhando em direção a mim agora, seus homens abrindo caminho. Que nobre, que estúpido. Mas aprecio o gesto. Ele chegou perto demais, e o cheiro dele, suor, violência e algo podre, fez meu estômago revirar. Você realmente pensou que poderia me escapar? Que esse rei idiota poderia te proteger? Ele vai te destruir quando descobrir, eu disse, forçando minha voz a não tremer. Talvez, Florian admitiu. Mas até lá, você e eu teremos tempo de qualidade juntos. Tenho tantas lições que preciso reensinar, começando com esta. Ele ergueu a mão, o anel de prata brilhando ameaçadoramente. Eu fechei os olhos, preparando para a dor, mas ela não veio. Em vez disso, ouvi um som. Um rugido tão profundo, tão primordial que fez a terra tremer. Não um rugido humano. Não mesmo um rugido de lobo comum. Era o rugido de algo antigo, mortal, legendário.
Meus olhos se abriram a tempo de ver o portão principal explodir. Não abrir. Explodir. Madeira e metal voando em todas as direções como se fossem feitos de papel. E através da nuvem de poeira e destroços, ele veio. O lobo de obsidiana. Eu havia ouvido histórias. Todos haviam ouvido. Sobre o lobo que o rei Luca se tornava quando verdadeiramente enfurecido. Uma criatura do tamanho de um urso, feita de sombras e músculos, com olhos que queimavam como brasas do inferno. As histórias não faziam justiça à realidade. Ele era enorme, preto como a noite mais escura, seu pelo parecendo absorver luz. Músculos ondulavam sob a pele a cada movimento. E seus olhos, aqueles olhos dourados que eu conhecia tão bem, agora ardiam com fúria absoluta. Ele havia sentido. Através do vínculo, quilômetros de distância, ele havia sentido o meu terror. E veio. O lobo de obsidiana não hesitou. Não negociou. Ele simplesmente atacou. O que aconteceu a seguir foi carnificina. Não havia outra palavra. Soldados de Florian tentaram lutar, mas eram como crianças contra uma força da natureza. Ele os rasgou, jogou, destruiu. Não para matar, embora alguns certamente morreriam, mas para incapacitar, para remover ameaças entre ele e mim. E em menos de 1 minuto, todos os 20 soldados estavam no chão, gemendo, sangrando ou inconscientes. Florian estava congelado, seu rosto finalmente mostrando o medo verdadeiro. Rei Luca, O lobo se transformou. A mudança foi fluida, ossos e músculos se reorganizando até que Luca estava parado ali em forma humana. Nu, coberto de sangue inimigo, seus olhos ainda brilhando com fúria que fazia o ar ao redor vibrar. Você tocou o que é meu. Cada palavra gotejava a ameaça mortal. Você invadiu meu lar, machucou minha gente, aterrorizou minha companheira. Ele começou a caminhar em direção a Florian, e era como assistir a morte se aproximar em forma física. Eu tenho direitos, Florian gaguejou. Ela era minha propriedade antes de ser sua companheira. Propriedade. Luca repetiu, e havia algo quebrado em como disse aquela palavra. Você chamou uma pessoa de propriedade. Uma ômega. Uma mulher. Como se ela fosse menos que humana. As leis antigas estão mortas, Luca interrompeu. Assim como sua reivindicação sobre ela. Assim como seu direito de respirar meu ar. Ele parou diretamente na frente de Florian. Mas eu fiz uma promessa, e eu sempre cumpro minhas promessas. E então, com velocidade brutal, Luca agarrou o braço de Florian. O braço com um anel. Você marcou ela com prata. Luca disse. Sua voz calma agora. Aquela calma aterrorizante antes da tempestade. Queimou sua pele. Deixou cicatriz que ela carregará para sempre. Ele torceu, e Florian gritou. Então agora, eu marco você. O som do osso quebrando ecoou através do pátio silencioso. Florian caiu de joelhos, agarrando seu braço quebrado, uivando de dor. E Luca, com precisão cirúrgica, arrancou o anel do dedo de Florian. Junto com o dedo. Florian desmaiou. Provavelmente misericórdia. Luca virou, o anel ensanguentado em sua mão, e caminhou até mim. Quando chegou perto, a fúria em seus olhos suavizou, substituída por preocupação. Você está machucada? Sua voz era rouca. Não, eu sussurrei. Você chegou a tempo. Ele me puxou contra seu peito. Sangue, nudez e tudo. Não se importando com nada além de me sentir viva e segura em seus braços. Eu senti. Ele disse contra meu cabelo. Seu medo. Através do vínculo. Senti e corri. Nada poderia ter me impedido de chegar até você. A fronteira norte. Comecei. Armação. Ele confirmou. Percebi na metade do caminho. Virei e corri mais rápido do que jamais corri. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em meus olhos. E nunca, nunca mais vou deixá-la desprotegida. Ele estendeu o anel. O maldito anel de prata que havia me marcado. Este é seu agora. Para fazer o que quiser. Queimar, enterrar, jogar no mar mais profundo. Você decide. Eu olhei para o anel ensanguentado. Para o símbolo de tanto sofrimento. E então, olhei para Florian inconsciente.
finalmente impotente. Guarde-o, eu disse, como evidência para o grande conselho, para que todos saibam exatamente que tipo de monstro ele é. Orgulho brilhou nos olhos de Luca. Como ordenar, minha rainha? Foi só então que percebi. Genevieve havia desaparecido. Na confusão da batalha, ela escapou. Mas algo me dizia que isso não tinha acabado, nem de perto. O grande salão do Palácio de Obsidiana nunca havia parecido tão intimidante. 3 dias haviam se passado desde a invasão, e agora o tribunal estava reunido. Não apenas a corte de Luca, mas representantes de todas as alcateias vizinhas. O grande conselho havia enviado seus anciões, e no centro do salão, acorrentada em prata e ajoelhada no chão de mármore, estava Lady Genevieve. Eu estava sentada ao lado de Luca em um trono que ainda parecia grande demais para mim. Estava usando um vestido que Helena havia escolhido. Veludo negro com bordados em fios de prata, formal e régio. Meu cabelo havia sido trançado em um estilo complexo que uma servente levou 1 hora para completar. Eu parecia uma rainha, mas por dentro ainda me sentia como a garota fugindo descalça na neve. Que comece o tribunal, Luca anunciou, sua voz ecoando através do salão. Ele estava em plena regalia real. Coroa de obsidiana, manto de pele sobre armadura cerimonial. Ele era cada centímetro o rei poderoso que as histórias descreviam. Florian estava acorrentado do outro lado do salão, seu braço quebrado enfaixado, mas claramente ainda causando dor. Seus olhos encontraram os meus, e havia tanto ódio ali que eu recuei instintivamente. A mão de Luca encontrou a minha imediatamente, apertando com segurança silenciosa. Alfa Florian, um dos anciões do grande conselho, se levantou. Ele era velho, talvez 80, com cabelos brancos e olhos que haviam visto séculos de política. Você está acusado de múltiplas violações. Invasão territorial sem provocação. Tentativa de sequestro de uma companheira vinculada. Uso de magia proibida para burlar defesas. E... Ele fez uma pausa, seus olhos se estreitando. Abuso sistemático de ômegas sob sua proteção. Como você se declara? Inocente. Florian cuspiu. Eu estava apenas recuperando propriedade roubada. Aquela ômega, ele apontou para mim com seu braço bom, pertencia à minha alcateia. O rei Luca não tinha direito de... Ela é minha companheira vinculada. Luca interrompeu, sua voz cortante como lâmina. O vínculo anula qualquer reivindicação anterior. Isso é lei fundamental. Um vínculo conveniente. Florian zombou. Descoberto no exato momento em que ela invadiu seu território? Perdoe meu ceticismo. Murmúrios percorreram a corte. Dúvida. Questionamento. Meu estômago revirou. O vínculo é real. Eu me ouvi dizer, minha voz mais fraca do que pretendia. Eu senti. Ele sentiu. Não é algo que pode ser falsificado. As palavras de uma fugitiva desesperada. Florian disse com desdém. Obviamente ela diria qualquer coisa para evitar retornar à justiça. Justiça? Raiva explodiu no meu peito, queimando através do medo. Você chama de justiça me queimar com prata por pedir cobertores? Chama de justiça espancar ômegas por derramarem acidentalmente vinho? Chama de justiça manter pessoas em jaulas e tratá-las como animais? Disciplina, Florian corrigiu. Ômegas precisam de mão firme. É nossa natureza dominar e delas obedecer. O salão explodiu em vozes, alguns concordando, outros protestando. E eu percebi com horror que havia pessoas ali que realmente acreditavam nisso, que viam ômegas como menos que humanos. Silêncio. Luca rugiu, e todos obedeceram instantaneamente. Ele se levantou, sua presença preenchendo o espaço. Tragam as evidências. Capitão Rolf entrou carregando uma caixa de madeira. De dentro, ele retirou o anel de prata. Aquele maldito anel. Agora limpo de sangue, mas ainda manchado de maldade. Este anel, Luca disse, segurando-o para que todos vissem, foi usado por Florian para queimar ômegas como punição. Minha companheira carrega a marca permanentemente em seu braço. Ele fez uma pausa. Mostre-lhes, Jesse. Meu coração parou. Mostrar a cicatriz significava revelar minha fraqueza, minha vergonha, na frente de todos esses estranhos poderosos. Mas Luca me olhou, e havia apoio em seus olhos, confiança, amor.
Lentamente, com dedos trêmulos, eu comecei a desenrolar as ataduras do meu braço. Helena havia trocado esta manhã, então a ferida estava limpa, mas ainda era horrível. Vermelha, supurada, a forma circular do anel queimada para sempre na minha pele. Ofegos ecoaram através do salão. Até alguns dos que pareciam simpáticos a Florian pareceram chocados. Isso, Luca disse, sua voz vibrando de fúria contida. É o que ele chama de disciplina, tortura, mutilação, marca permanente que ela carregará como lembrança de seu abuso pelo resto de sua vida. Ela mereceu, Florian disse, mas sua voz estava menos confiante agora. Ela questionou minhas ordens, desrespeitou minha autoridade. Ela pediu cobertores, Luca corrigiu. No meio do inverno, para ômegas que estavam congelando. E você a queimou por ter compaixão. Tenho o direito de governar minha alcateia como acho adequado. Não quando isso viola as leis básicas do Grande Conselho. O ancião interveio. Abuso de membros da alcateia, especialmente daqueles incapazes de se defender, é expressamente proibido. Se essas acusações forem verdadeiras... São, uma voz disse da porta. Todos se viraram. Um grupo de mulheres entrou. Ômegas da antiga alcateia de Florian. Reconheci algumas. Mira, a jovem que eu havia tentado proteger, estava na frente. Todas nós temos marcas. Todas fomos queimadas, espancadas, enjauladas. E Jessie... Lágrimas escorriam pelo rosto de Mira. Jessie nos protegia, levava nossas punições, nos alimentava com sua própria ração quando estávamos doentes demais para trabalhar. Eu não sabia que elas estavam aqui. Luca as havia trazido secretamente, oferecendo asilo, garantindo proteção. Uma por uma elas mostraram suas cicatrizes, suas queimaduras, suas feridas. 13 mulheres, 13 testemunhas. Evidência impossível de negar. O rosto de Florian estava branco agora. Ele percebeu. Ele havia perdido. Com base nas evidências apresentadas, o ancião declarou: este conselho declara Alpha Florian culpado de todas as acusações. Ele será destituído de seu título, suas terras confiscadas e... Ele olhou para Luca. Sua sentença fica a critério do rei de Obsidiana, cujo território ele violou e cuja companheira ele ameaçou. Todos os olhos se voltaram para Luca, esperando justiça, esperando vingança, esperando sangue. Mas Luca olhou para mim. A escolha é sua, meu coração. Ele machucou você mais que qualquer um. Você decide seu destino. Silêncio absoluto caiu sobre o salão. Uma ômega, decidindo o destino de um alfa. Era sem precedentes. Eu olhei para Florian, para o homem que havia me torturado por anos, que havia me feito sentir menos que humana, que havia quebrado tantas outras mulheres. Parte de mim queria vingança. Queria vê-lo sofrer como nos fez sofrer. Mas outra parte, a parte que Luca estava cuidadosamente nutrindo, lembrava que eu não era como ele. Exílio, eu disse finalmente, para as terras selvagens, sem título, sem proteção, sem recursos. Deixe-o sobreviver com sua própria força, sem ninguém para dominar ou quebrar. Deixe-o aprender o que é estar completamente sozinho e impotente. Não! Florian gritou. Você não pode. As terras selvagens são sentença de morte. Assim como você condenou tantas ômegas à morte lenta através de seus abusos. Eu disse, minha voz mais firme agora. A diferença é que você tem uma chance de sobreviver. Elas não tiveram. O ancião acenou. Que assim seja. Florian, você tem 1 hora para deixar este território. Qualquer tentativa de retornar resultará em execução imediata. Guardas o arrastaram para fora, seus gritos ecoando até desaparecerem. E então, o ancião se virou para Genevieve, ainda acorrentada e silenciosa. Quanto a você, Lady Genevieve, traição de sangue real, conspiração com o inimigo externo, sabotagem de defesas do reino. Seus crimes são de muitas formas piores que os dele. Genevieve finalmente ergueu a cabeça. Havia lágrimas em seus olhos, mas não de arrependimento, de raiva. Ela não pertence aqui. Seu olhar encontrou o meu. Uma vira-lata sentada no trono que deveria ser meu. Meu tio se tornou fraco por causa dela. Eu fiz o que era necessário. Necessário? Luca disse, e havia dor em sua voz agora. Genevieve, eu te amei como filha. Te dei posição, poder,
confiança. E você me traiu. Traiu nosso sangue. Você me traiu primeiro. Ela cuspiu, escolhendo ela ao invés da família, ao invés do legado. O legado, Luca disse calmamente, é ser melhor do que nossos ancestrais. É escolher compaixão sobre crueldade, amor sobre poder. Ele olhou para o ancião. Ela está certa em uma coisa. Minha sentença seria tendenciosa. Deixo sua punição ao conselho. O ancião deliberou com os outros em voz baixa. Finalmente ele se virou. Lady Genevieve, você será exilada para as terras do sul. Seu título é removido, suas propriedades confiscadas, seu nome removido dos registros reais. Você não é mais família de Obsidiana. Genevieve não gritou como Florian. Ela apenas olhou para Luca com ódio puro. Você vai se arrepender, ela sussurrou enquanto era levada. Quando ela te falhar, quando ela provar ser a fraqueza que sempre foi, você vai se arrepender. A porta fechou atrás dela, e finalmente, estava acabado. Mas eu ainda sentia os olhos de todos sobre mim, julgando, questionando, me pesando e me achando insuficiente. Há outro assunto, o ancião disse. A questão da legitimidade da rainha. Meu estômago afundou. Os testes. Genevieve havia mencionado os testes. Tradicionalmente, o ancião continuou, uma nova rainha de Obsidiana deve provar seu valor através de 3 demonstrações. Mas ele olhou para mim e havia algo como gentileza em seus olhos velhos. Dadas as circunstâncias extraordinárias, e considerando a coragem demonstrada hoje ao enfrentar seu abusador e escolher justiça sobre vingança, este conselho declara tais testes desnecessários. Alívio me inundou tão intensamente que quase desabei. Jesse de Obsidiana, o ancião declarou formalmente. Este conselho reconhece você como rainha legítima. Que seu reinado seja longo e justo. A corte se ajoelhou. Todos, até os anciões, em respeito, em reconhecimento. E pela primeira vez desde que acordei naquele quarto de veludo, eu realmente acreditei. Eu era a rainha. Mais tarde, naquela noite, depois que todos haviam partido e o palácio finalmente estava quieto, Luca me levou para a varanda privada de nossos aposentos. A lua estava cheia, lançando luz prateada sobre as montanhas de obsidiana que se estendiam infinitamente além. Você foi magnífica hoje, ele disse, me puxando contra seu peito. A forma como você falou, a forma como escolheu misericórdia sem fraqueza. Você nasceu para isso, meu coração. Eu estava aterrorizada, confessei. Cada segundo. Coragem não é ausência de medo, ele disse. É agir apesar dele. E você agiu. Você salvou aquelas mulheres. Deu voz a elas. Mudou leis que estavam erradas há séculos simplesmente por existir e recusar ser silenciada. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu não teria conseguido sem você. Sem sua confiança. Você teria, ele disse com certeza. Talvez levasse mais tempo. Talvez o caminho fosse diferente. Mas a força sempre esteve em você, Jesse. Eu apenas ajudei você a vê-la. Ficamos ali por um longo tempo, envolvidos um no outro, olhando para o reino que agora era nosso. Nosso para proteger. Nosso para melhorar. Nosso para amar. Sabe o que é engraçado? Eu disse eventualmente. Quando estava fugindo naquela noite, correndo descalça pela neve, achei que estava correndo para a morte. Que cruzar aquele rio seria meu fim. E foi, Luca disse suavemente. O fim da garota quebrada que Florian criou. O fim do medo e da dor. Ele me virou para encará-lo, suas mãos enquadrando meu rosto. E o começo da rainha que você sempre foi destinada a ser. Eu o beijei então, profundamente, completamente, derramando todo o meu amor, gratidão e promessa naquele toque. E naquele momento, sob a lua e as estrelas, eu finalmente entendi. Eles me chamavam de quebrada. Ele me chamou de inteira. E agora, o mundo me chamaria de rainha. 6 meses depois, eu estava na mesma varanda. Mas tudo havia mudado. Ou talvez, eu havia mudado. O sol da primavera banhava a obsidiana em luz dourada, derretendo os últimos vestígios de neve nas montanhas distantes. Os jardins abaixo estavam explodindo em flores, roxos vibrantes, vermelhos profundos, amarelos alegres. O ar cheirava a terra nova e recomeços.
Minha mão descansou automaticamente sobre minha barriga. Ainda plana, mas eu sabia, sentia, nova vida crescendo dentro de mim. O curandeiro havia confirmado apenas esta manhã, e ainda não havia contado a Luca. Queria que o momento fosse perfeito. Minha rainha, uma voz suave me chamou. Mira, a jovem ômega que eu havia tentado proteger há tanto tempo, agora servia como minha assistente pessoal, mas não por obrigação, por escolha e por amizade. Os representantes das alcateias vizinhas chegaram para a reunião. A reunião, meu projeto. 6 meses de planejamento, negociação e pura teimosia. Estou pronta, eu disse virando. Estava usando um vestido de seda azul meia-noite. Simples, mas elegante. Meu cabelo estava solto hoje, caindo em ondas sobre meus ombros. E no meu braço, no braço que ainda carregava a cicatriz de prata, eu usava uma braçadeira de ouro. Não para esconder a marca, mas para emoldurá-la, para transformá-la de símbolo de vergonha em símbolo de sobrevivência. O salão do conselho estava cheio. Representantes de 15 alcateias diferentes, todos alfas ou betas de alto escalão. E no centro da mesa oval estava Luca, imponente e régio em sua autoridade natural. Quando entrei, todos se levantaram. Respeito. Não por medo, mas por reconhecimento do que eu havia construído nesses 6 meses. Minha rainha. Luca sorriu, aquele sorriso reservado só para mim que ainda fazia meu coração acelerar. Estávamos esperando por você. Eu tomei meu lugar ao lado dele, e a reunião começou. Como todos sabem, eu comecei, minha voz firme apesar dos nervos dançando em meu estômago. Convoquei esta reunião para discutir a formação da Aliança de Proteção de Ômegas. Nos últimos 6 meses, implementamos mudanças significativas aqui em Obsidiana. Fim do confinamento forçado, direitos iguais de expressão, acesso à educação e treinamento, e mais importante, a abolição de qualquer disciplina que envolva violência ou humilhação. E funcionou? Uma alfa de cabelos grisalhos perguntou, ceticismo claro em sua voz. Sua alcateia não se tornou caótica sem mão firme? Tornou-se mais forte. Luca respondeu. Produtividade aumentou, moral melhorou. E descobrimos que ômegas, quando tratados como pessoas e não propriedade, contribuem de maneiras extraordinárias. Temos 3 ômegas em posições de liderança agora. Uma lidera nossa ala médica, outra gerencia nossas rotas comerciais. A terceira supervisiona a educação infantil. Murmúrios percorreram a sala. Alguns interessados, outros descrentes. O que pedimos, eu continuei, é que cada alcateia aqui assine este tratado, comprometendo-se a proteger ômegas sob sua guarda, fornecendo asilo àqueles fugindo de abuso e responsabilizando líderes que violarem esses padrões. E se recusarmos? Outro alfa perguntou. Então não haverá consequências diretas. Eu disse honestamente. Mas Obsidiana cortará todos os laços comerciais e diplomáticos. E encorajamos outras alcateias signatárias a fazer o mesmo. Isolamento não é punição, mas consequência natural de valores incompatíveis. A sala explodiu em discussão. Vozes se sobrepondo. Argumentos sendo feitos de todos os lados. Eu deixei, sabendo que mudança nunca vinha facilmente. Foi então que a porta se abriu. Helena entrou rapidamente, seu rosto pálido. Ela sussurrou algo para Luca, e eu vi suas feições endurecerem. Com licença, Luca disse levantando-se. Há uma situação que requer atenção imediata. Minha rainha, você pode continuar? Eu assenti, embora a preocupação apertasse meu peito. Luca nunca deixava reuniões importantes sem razão grave. Continuei a apresentação, respondendo perguntas, abordando preocupações. E lentamente, tão lentamente, comecei a ver mudanças, expressões pensativas, acenos de concordância. Até a alfa cética estava folheando o tratado com interesse genuíno. Uma pergunta final. Um beta jovem disse. Você mencionou asilo para ômegas fugindo de abuso. Como você diferencia entre vítimas reais e aqueles simplesmente evitando responsabilidade? Investigação completa, respondi. Cada reivindicação é levada a sério. Mas também confiamos nas próprias ômegas. Se alguém está disposto a fugir de tudo que conhece, enfrentar morte certa na estrada, apenas para escapar, geralmente há uma razão.
Como eu fiz. Como eu havia fugido descalça na neve, preferindo morte a mais um dia de abuso. E se descobrirmos que o Alfa estava dentro de seus direitos? Ele pressionou. Então redefinimos o que significa dentro de seus direitos. Eu disse firmemente. Porque direitos não deveriam incluir tortura. Não deveriam incluir humilhação. Não deveriam incluir tratamento de pessoas como propriedade descartável. Silêncio. E então, lentamente, a Alfa de cabelos grisalhos se levantou. Onde eu assino, uma por uma. 12 das 15 alcateias assinaram. 12. Não era todas, mas era um começo. Era mudança real. Quando a reunião terminou e os representantes partiram, fui procurar Luca. Encontrei-o no pátio de treinamento, observando algo com intensidade que raramente via. O que aconteceu? Perguntei, me aproximando. Ele se virou e havia orgulho misturado com preocupação em seus olhos. Veja por si mesma. Segui seu olhar e quase desabei. No centro do pátio, cercada por guerreiros que a observavam com atenção, estava uma das ômegas que havíamos resgatado da alcateia de Florian. Seu nome era Lyra, e ela estava lutando. Não apenas lutando, dominando. Ela enfrentava um guerreiro experiente com velocidade e técnica que tiravam o fôlego. Desviar, contra-atacar, girar. Ela era pequena, mas usava isso a seu favor, sendo mais rápida, mais ágil. Ela pediu treinamento há 3 meses, Luca explicou. Disse que nunca mais queria se sentir impotente. Tobias, meu capitão de guarda, aceitou treiná-la pessoalmente. E hoje, ele sorriu. Hoje ela derrotou 3 guerreiros em combates de prática. Lágrimas queimaram meus olhos. Não de tristeza, mas de alegria pura. Por que isso? Isso era o que eu havia sonhado. Ômegas não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Encontrando sua própria força. Escrevendo suas próprias histórias. Há mais, Luca disse suavemente. 13 ômegas de outras alcateias chegaram hoje, fugindo, buscando asilo, pedindo a proteção que você prometeu. 13. O número me atingiu. 13 mulheres corajosas o suficiente para arriscar tudo por liberdade. Nós as aceitaremos? Eu perguntei, embora soubesse a resposta. Todas. Luca confirmou. E daremos a elas o que você encontrou aqui. Segurança. Escolha. Chance de se tornarem quem nasceram para ser. Eu me virei para ele. Este rei que havia me salvado em tantas formas. Eu tenho algo para te contar. Preocupação cruzou seu rosto imediatamente. Você está bem? Está machucada? Não. Eu ri, pegando sua mão e colocando sobre minha barriga. Estou grávida. Vamos ter um bebê. O mundo parou. Luca congelou, seus olhos se arregalando, sua boca se abrindo, mas nenhum som saindo. E então, em um movimento súbito, ele me levantou e girou, rindo com alegria pura que ecoou através do pátio. Um bebê, ele finalmente conseguiu dizer, me colocando de volta no chão, mas mantendo seus braços ao meu redor, como se temesse que eu fosse desaparecer. Nós vamos ter um bebê. Você me deu tudo. Amor, propósito. E agora uma família. Nós nos demos tudo. Eu corrigi, tocando seu rosto. Eu não estaria aqui sem você. Não seria quem sou sem sua confiança. E eu não seria o rei que quero ser sem você, me desafiando a ser melhor. Ele disse, pressionando sua testa contra a minha. O pátio de treinamento havia parado, todos observando. E quando perceberam o que estava acontecendo, quando entenderam que sua rainha estava esperando um herdeiro, rugidos de celebração explodiram. Mas eu mal os ouvia, porque naquele momento, tudo o que importava era isso. Luca, nosso bebê, o futuro que estávamos construindo juntos. Naquela noite, depois que as celebrações acalmaram e o palácio finalmente estava quieto, Luca e eu voltamos à nossa varanda, nosso lugar, onde tudo havia mudado 6 meses atrás. Você se lembra? Eu perguntei, olhando para as estrelas. Daquela primeira noite quando você me encontrou na floresta. Eu estava tão certa de que ia morrer. Eu me lembro de cada segundo, Luca disse. O terror nos seus olhos, o sangue na neve. E o momento em que toquei seu rosto e soube que você era minha, que eu passaria cada dia restante garantindo que você nunca mais sentisse aquele medo. Você cumpriu essa promessa. Eu sussurrei.
E tantas outras. Você destruiu Florian, protegeu as ômegas, mudou leis, mudou o mundo. Nós mudamos o mundo. Ele corrigiu. Você trouxe a visão, a compaixão, a coragem de imaginar algo melhor. Eu me virei em seus braços, olhando para o homem que havia se tornado meu tudo. Eles costumavam me chamar de quebrada. E eu te chamei de inteira, ele disse, ecoando as palavras que havia se tornado nossa verdade. E agora, eu sorri. O mundo me chama de rainha. Mas sabe o que eu mais amo ser chamada? O quê? Ele perguntou suavemente. Sua. A palavra saiu simples, verdadeira. Sua companheira, sua igual, sua para sempre. Para sempre. Ele concordou, me beijando sob as estrelas que haviam testemunhado nossa jornada desde a escuridão até a luz. E enquanto a lua subia sobre Obsidian, iluminando o reino que agora era nosso para proteger e nutrir, eu finalmente entendi a verdade completa. Eles me encontraram quebrada e sangrando na neve. Mas eu não estava quebrada. Nunca estive. Eu estava apenas esperando. Esperando pelo rei que veria além das feridas. Esperando pelo amor que me lembraria de quem eu sempre fui. Esperando pelo momento certo para renascer. E agora, com vida nova crescendo dentro de mim e um reino inteiro de ômegas encontrando suas vozes, eu sabia. Eu não fui salva naquela noite na floresta. Eu fui libertada. E juntos, Luca e eu estávamos libertando todos os outros. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.